Não sei o que fazer com ele. Não sei o que fazer com... Ei! Garoto! Esse foi um míssil iraniano com defeito que matou sabe-se lá quantos civis. Mas o regime iraniano disse que não fará nenhum comentário público sobre esse evento. Isso pode ser compreensível. Eles estão lidando com coisas maiores. Pela primeira vez nesta guerra, forças especiais dos Estados Unidos estão oficialmente operando dentro do território iraniano. Então, vamos ver por que eles estão lá? Ontem, a mídia estatal iraniana, a Press TV, publicou imagens de destroços de aeronaves dos Estados Unidos e afirmou que derrubaram um F-35. Mas dê uma olhada nos destroços de perto. Aquilo não é um F-35, provavelmente é um F-15E Strike Eagle, baseado na Força Aérea Real Lakenheath, no Reino Unido. Corrigir a mídia estatal iraniana pode ter sido um grande erro, assunto que abordaremos mais adiante. Veremos isso ao longo da história. O Irã sempre exagera o que fez, ou às vezes até mente descaradamente. Então isso é algo que precisamos ter em mente. Mas no momento da gravação, essas imagens realmente parecem ser consistentes com o F-15 Eagle. Agora, o Comando Central não comentou sobre esse jato ter caído, e isso por boas razões. A operação de resgate ainda está em andamento. Veja, esse jato tinha 2 tripulantes, um piloto e um oficial de sistemas de armas. Ambos se ejetaram sobre o território iraniano, e a operação para resgatá-los foi iniciada imediatamente. Por isso não houve comentários oficiais. A segurança operacional vem em primeiro lugar. Antes de iniciarmos a operação de resgate, quero esclarecer algo. Nas últimas semanas, dissemos que a Força Aérea dos Estados Unidos tem superioridade aérea sobre o Irã. Então, como os caças dos Estados Unidos estão sendo abatidos? Bem, vamos recorrer à própria Força Aérea para responder a essa pergunta, porque, como vocês já devem saber, eles são muito mais inteligentes do que eu. Baseia-se na doutrina da Força Aérea sobre operação contra-aérea, que define o controle do espaço aéreo como um contínuo. Basicamente é assim que a Força Aérea define o controle dos céus durante qualquer operação de combate, ou até mesmo uma guerra. O primeiro nível é a paridade aérea. Nenhum dos lados controla o céu. Ambos os lados conduzem missões, operações e tentam impedir um ao outro. Paridade aérea não significa ausência de operações, mas que ambos os lados podem usar o espaço aéreo. O segundo nível é a superioridade aérea, onde um dos lados pode realizar operações sem interferência proibitiva do outro lado. Essas são exatamente as palavras que a Força Aérea usa, e isso por um bom motivo. Bom controle dos céus não significa risco zero. Ainda existem riscos, mas o inimigo não tem nem de perto o mesmo controle que a Força Aérea dos Estados Unidos possui. É exatamente isso que os Estados Unidos vêm afirmando esse tempo todo. Superioridade aérea, especialmente nos corredores até Teherã e de volta. Eles nunca reivindicaram supremacia aérea, onde o inimigo não oferece interferência. Na verdade, apenas 4 dias atrás, ou seja, 2 dias antes do F-15 ser abatido, o general Dan Kane confirmou ele mesmo que os Estados Unidos têm superioridade aérea e que ela está crescendo. Ele não usou a palavra supremacia. Ouça só. Procure instalações bem dentro do território iraniano. E nos últimos 30 dias, nós atingimos mais de 11 mil alvos. Dado o aumento da superioridade aérea, conseguimos iniciar com sucesso as primeiras missões terrestres de B-52, o que nos permite, como já dissemos antes, continuar a dominar o inimigo. E como o secretário mencionou, mudar cada vez mais para alvos dinâmicos, atingindo alvos móveis em todo o campo de batalha. Após a queda do jato, muitos afirmaram que os militares dos Estados Unidos mentiam. Mas isso não era verdade. As pessoas estavam apenas interpretando mal as palavras dos militares. Inclusive eu, pois assisti alguns vídeos que fiz nas últimas 2 semanas. E eu afirmei que os Estados Unidos tinham domínio aéreo, que não é uma expressão que a Força Aérea realmente usa em sua doutrina. E eu acabei de ler a doutrina esta manhã. Então, até eu mesmo não estava sendo preciso ao explicar o que realmente estava acontecendo. Mesmo assim, vamos voltar à situação em terra. Como vocês sabem, o F-15 não é um caça furtivo moderno como o F-22 ou F-35. Sendo mais antigo, é mais fácil de detectar e alvejar, até mesmo pelo Irã. Esse contexto é importante para o ocorrido. Atualmente, todos os pilotos dos Estados Unidos, independentemente do jato, recebem treinamento em SERE, que significa sobrevivência, evasão, resistência e fuga.
Esses são os passos que os pilotos precisam seguir quando são atingidos e estão caindo. O primeiro passo, como vocês podem imaginar, é simplesmente ejetar com segurança usando paraquedas. O segundo passo é achar um local seguro para evitar a captura. O terceiro é usar o rádio criptografado para informar a localização às forças dos Estados Unidos. Nesse momento, as forças dos Estados Unidos farão o possível para lançar uma operação de resgate e tentar trazer de volta os pilotos que se ejetaram em território inimigo. Fontes israelenses informaram à mídia israelense que piloto e oficial de sistemas de armas relataram sua localização por dispositivos criptografados. Isso é importante se for verdade, pois indica que ao menos estão bem o suficiente para informar a localização pelo rádio. Como vocês podem imaginar, a ejeção ainda é um processo muito perigoso. Qualquer erro ou falha pode ter consequências graves. Então, o fato de que essas duas pessoas realmente informaram sua localização pelo rádio significa que há uma boa notícia. Agora, também sabemos que a missão de resgate começou quase imediatamente, como vocês podem ver nos vídeos que os soldados iranianos ou oficiais iranianos compartilharam nas redes sociais. Assim que a notícia da missão de resgate veio a público, a mídia estatal iraniana começou a afirmar que havia capturado os 2 tripulantes. Então, o piloto e o oficial de sistemas de armas. Agora, isso não era verdade. Mas é aqui que quero falar sobre como muita gente cometeu um erro. Aprendi isso com Raen Nakbet, que é youtuber e entende muito mais do que eu sobre esse assunto. E ele falou sobre como, inicialmente, a TV estatal iraniana talvez realmente acreditasse que eles tinham abatido um F-35. E talvez, para quem conhece as diferenças entre o F-35 e o F-15, eles deveriam ter deixado a mídia iraniana acreditar nisso, porque o F-35 só tem um piloto e o F-15 tem 2 tripulantes. Isso é fundamental, como veremos a seguir. Como dissemos, a missão de resgate foi iniciada imediatamente, e aqui estão mais detalhes sobre quem estava envolvido e qual treinamento eles têm. Ouça só. Agora a operação está sob comando de uma das comunidades de operações especiais mais competentes do mundo, o resgate de paraquedistas da Força Aérea. O lema deles é para que outros possam viver, e eles veem isso como uma missão que não pode falhar, estando prontos para arriscar ou até dar suas vidas para trazer essas pessoas de volta para casa. Então haverá um contingente de para-resgatistas da Força Aérea que são especializados em recuperação de pessoal, resgate em locais de difícil acesso, além de serem considerados como verdadeiros cirurgiões de campo de batalha. Eles provavelmente terão um elemento de segurança de operações especiais, como SEALs, Boinas Verdes, MARSAC ou fuzileiros navais dos Estados Unidos. Então eles estão caçando, procurando com total paixão, dedicação e persistência para identificar a localização desse oficial de sistemas de combate e trazê-lo de volta em segurança, ou trazê-la de volta em segurança, o mais rápido possível. Durante a missão de busca e salvamento, um A-10 Warthog que apoiava foi atacado e aparentemente danificado. Felizmente, ele deixou o espaço aéreo iraniano antes do piloto se ejetar, e após a ejeção, foi resgatado em segurança. Então, já temos uma pessoa resgatada, o que definitivamente é uma boa notícia. Agora, além do A-10, havia 2 helicópteros, possivelmente Black Hawks, que também foram danificados durante o resgate. Ambos conseguiram retornar em segurança. Não sabemos a extensão dos danos. Algumas imagens estão viralizando nas redes sociais, mas muitas são da mídia estatal iraniana. Por isso, não sei até que ponto podemos confiar nelas. Agora, é importante destacar que, provavelmente, todas essas aeronaves assumiam mais riscos que o normal, já que o foco não era evitar o fogo inimigo ou minimizar danos à aeronave. O foco principal era encontrar a tripulação. E isso significa que era mais fácil para os iranianos basicamente atirarem no helicóptero ou no A-10, porque eles estavam focados em garantir que pudéssemos encontrar os membros da tripulação e trazê-los de volta em segurança. Na verdade, temos uma filmagem que mostra o que parece ser um membro do CGRI atirando em um helicóptero durante uma missão de busca e resgate. O helicóptero não revidou. Agora, também é importante ressaltar que, no Irã, se alguém tem um rifle, provavelmente não é um cidadão comum. Isso vimos em janeiro. O público iraniano não tem acesso a armas de fogo como soldados ou autoridades. Por isso, ocorreu um massacre naquele mês. Se você vir um vídeo de alguém com arma ou rifle, essa pessoa trabalha para a Guarda Revolucionária Islâmica ou talvez para algum outro braço do regime iraniano.
Aqui está o vídeo de um membro da Guarda Revolucionária Islâmica atirando em um helicóptero, que basicamente o ignora. Dá uma olhada e só lembrando rapidinho antes disso, clica no botão de curtir e se inscrever aí embaixo. Isso realmente ajuda a gente no algoritmo. E agora, aqui está o vídeo. O doutor do plantão. O que fazer com ele? Não sei o que fazer com ele! Eu não sei o que fazer com ele! Se o helicóptero atacasse, seu poder de fogo era suficiente para eliminar qualquer um ao ar livre com um rifle. Não havia onde se esconder se ele reagisse. Felizmente, logo após a divulgação dos vídeos, recebemos boas notícias de autoridades de Israel e dos Estados Unidos. Um dos membros da tripulação, provavelmente o piloto, mas não temos 100% de certeza disso, foi resgatado. Então, isso com certeza é uma notícia muito boa. Mas isso foi um pouco confuso para muita gente, porque você presumiria que o piloto e o segundo membro da tripulação estariam próximos um do outro. Então, como conseguimos resgatar apenas uma pessoa? Aqui estão mais detalhes do que pode ter ocorrido. Eles podem ter se separado ao descer para o solo, ou pode ter sido outra coisa. Ouça. Sabe, primeiro, a discussão sobre os pilotos pousarem juntos. Pessoal, em operações com paraquedas, há muitas variáveis que podem influenciar. E se voltarmos a 1995, Scott O'Grady, na Bósnia, ele realmente puxou a alavanca de emergência, abrindo paraquedas em uma altitude muito alta, ficando então sujeito aos ventos. Isso também gera uma assinatura visível ao inimigo. Então, se houve qualquer diferença de altitude entre as aberturas desses paraquedas, eles ficam sujeitos aos ventos, que podem empurrá-los em direções diferentes e criar distância. Isso sem levar em conta a geografia, o terreno. Eles poderiam ter pousado em lados opostos de um grande acidente geográfico e seguido em direções diferentes. Sobre a família e a notificação, não posso dizer quando serão avisados, mas posso explicar por que ainda não foram. Você não quer que a família de João Silva seja avisada em Omaha, Nebraska, e a afiliada local acabe divulgando a identidade do piloto ou do oficial de sistemas de armas que ainda está em terra. Queremos limitar as informações para proteger a identidade desses indivíduos, considerados pessoal isolado atualmente. Agora, a missão ainda está em andamento para resgatar o segundo membro da tripulação. Mas já se passaram mais de 24 horas, o que definitivamente é um pouco preocupante. Mesmo assim, Pentágono e Comando Central não comentaram por questões de segurança operacional. Mas o que me preocupa mais pessoalmente é que muitos dos vazamentos que estamos descobrindo vêm de autoridades israelenses, que estão conversando com a mídia israelense. Agora, não tenho certeza do que exatamente está acontecendo aqui. Porque se a política dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não querem nenhuma informação sendo divulgada ao público, então por que os vazamentos estão vindo de autoridades israelenses? Acredito que os Estados Unidos podem ligar rapidamente e pedir que ninguém comente com a mídia sobre isso. E isso basicamente garantiria que ninguém soubesse de nada. Então, realmente não sei. Se vocês entenderem o que está acontecendo, talvez deixem um comentário aí embaixo. Avisem a gente. Também é importante destacar que o Irã alegou inicialmente ter capturado os 2 tripulantes. Isso claramente não era verdade, porque sabemos que um dos pilotos foi resgatado. Mesmo assim, o Irã parece intensificar os esforços para capturar quem ainda está em seu território. Estão oferecendo $60 mil, uma quantia absurda para quem ajudar as autoridades iranianas a capturar essa pessoa no Irã. Eles também basicamente isolaram a área onde o possível pouso aconteceu, e as buscas e resgates ainda estão em andamento, como você pode ver neste vídeo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que mais estou... O presidente Trump ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas conversou com jornalistas nos bastidores, basicamente por telefone ou algo semelhante. E essa foi basicamente a mensagem dele. Ouça só. A informação mais recente é que o presidente Trump afirmou não estar pronto para anunciar o que os Estados Unidos farão se for comprovado que o Irã prejudicou o tripulante americano desaparecido. Entrevista recém-concedida ao Independent.
Um fuzileiro naval americano ficou de plantão fora da ala oeste quase todo o dia na sexta-feira, porque lá dentro, a equipe de segurança nacional o vinha informando regularmente sobre a missão de resgate da tripulação do F-15E. Após a queda do F-15E ser divulgada, o presidente comentou na Truth Social: "Fiquem com o petróleo." Como já disse, preocupa que após mais de um dia, o segundo membro da tripulação ainda não tenha sido encontrado. Mas há uma boa notícia nesse atraso. Se o Irã o tivesse capturado, ele estaria imediatamente na mídia estatal, usado como um instrumento, o que, claro, é contra a Convenção de Genebra. Mesmo assim, tenho certeza que o Irã fará isso. Eles não ligam para a direita internacional. Mas o fato de a mídia estatal iraniana não ter fornecido nenhuma prova, apesar de afirmar que capturou tanto o piloto quanto o oficial de armamentos, é um bom sinal. Provavelmente ele não está. Ou ela. Ele ou ela provavelmente não está sob custódia iraniana. O piloto está desaparecido há cerca de 12 a 15 horas, mais ou menos. Isso te diz alguma coisa? Isso te dá alguma indicação de que talvez essa pessoa não esteja sob custódia iraniana? Porque já teríamos escutado isso. É um bom sinal ou um mau sinal o tempo que está levando? Então, Trace, obrigado por me receber, antes de tudo. Nossos pensamentos estão com as equipes em missão incrivelmente perigosa e difícil neste momento. Busca e resgate em combate é uma das coisas mais difíceis que fazemos. Nós treinamos para isso. Temos tropas especializadas para essa missão, mas ainda assim é um trabalho difícil. O fato de o operador do sobre de armas, e você vai me ouvir usar o termo WISO, não ter sido exibido pelos iranianos, eu acho que é um bom sinal. Isso significa que esse indivíduo deve ou pode ainda estar vivo. E eles estão seguindo o treinamento que recebemos de forma intensiva quando nos tornamos tripulantes pela primeira vez. E depois temos que treinar novamente nisso todo ano. Provavelmente agem por memória muscular agora. Agora, outra notícia interessante que saiu esta manhã é que Soleimani, o cara que foi assassinado em 2019, bem, alguns membros da família dele estão aqui nos Estados Unidos com green cards, basicamente no caminho para se tornarem cidadãos. Mas, felizmente, uma das sobrinhas dele acabou se manifestando demais em apoio à Guarda Revolucionária Islâmica e ao regime islâmico. E acabou sendo pega. E agora, o green card dela foi cancelado e ela está sendo deportada de volta para o Irã. Mas não é interessante que, enquanto o regime iraniano grita morte à América, os familiares deles estejam, na verdade, morando aqui nos Estados Unidos? Sabemos disso porque Ali Laroussani, que basicamente era o líder de fato do Irã, 1 ou 2 dias após o início da guerra, bem, a filha dele estava morando aqui nos Estados Unidos, enquanto o Irã massacrava dezenas de milhares de manifestantes. E agora, temos essa notícia. A família do general Soleimani morando aqui enquanto gritam morte à América. Isso não é insano? Essas pessoas vivem nos Estados Unidos, esperando que o país simplesmente suma do mapa. Se a hipocrisia tivesse rosto, seria o de quem apoia o regime. Agora, para entender por que o Irã está agindo da forma que está agindo agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só, é exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de sair hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela, basicamente clicando no vídeo que está na sua tela.